Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando neste momento a nossa 37ª aula do curso de 1000 questões de Direito Administrativo. O tema dessa aula 37 e também será o tema da aula 38. O tema é Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92. Se você quer adquirir o curso completo, é só você passar no site www.eleitoralcombruno.com.br, ok? Lá você adquire as 1000 questões. Esse é o bloco 1 da aula número 37, onde nós vamos resolver as questões 901 a 905. Atenção! Questão 901. Relativamente à lei de improbidade, é correto afirmar: A. Não há previsão da cominação de suspensão de direitos políticos pela prática de ato de improbidade administrativa. Pelo contrário, nós sabemos que lá no artigo 12, onde teremos todas as sanções aplicáveis na improbidade, uma das sanções é a suspensão dos direitos políticos. B. O ato de improbidade que importe enriquecimento ilícito admite conduta culposa. Não, pessoal. A conduta culposa somente será admitida nos atos que lesam ao erário. Então, falsa a letra B. No enriquecimento ilícito, de acordo com o artigo 9º, admite-se somente dolo. Letra C. Os sujeitos ativos que praticam os atos de improbidade administrativa podem ser agentes públicos ou terceiros. Muito bem. Nesse caso, qualquer pessoa, seja agente público ou terceiro, pode praticar ato de improbidade administrativo, conforme prevê o artigo 1º da Lei de Improbidade. Letra D. Somente o Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação judicial de improbidade. Não. Se você fizer uma leitura atenta do artigo 14 da Lei de Improbidade, você vai perceber que qualquer pessoa tem legitimidade para a propositura de ação judicial de improbidade. Tá bom? Então, na questão 901, marquemos como gabarito a letra C. 902. Para a caracterização de ato de improbidade que cause dano ao erário, basta, com relação ao elemento subjetivo, que seja constatada a culpa do agente, com o dever legal de evitar tal prejuízo. De acordo com o artigo 10 da Lei de Improbidade, para os atos que causam lesão ao erário, dano ao erário, pode ser dolo ou culpa. Então, a mera culpa do agente, ela deverá ser caracterizada como ato de improbidade. Por isso que a questão 902 está correta. 903. Sobre improbidade administrativa, analise as afirmativas abaixo. 1. A lei de improbidade administrativa não é aplicável àquele que não detenha a condição de agente público. Nós já falamos na questão 901 que tanto o agente público ou não, sendo um terceiro, poderá causar um ato de improbidade. O artigo aqui de referência é o terceiro. Letra número 2. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio, tanto na lesão, no dano ao erário, quanto no enriquecimento ilícito, nós observamos sim a perda pelo agente público dos bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. O artigo de referência aqui é o 6º. 3. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar, a cuidar da estrita observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Essa número 3 aqui está totalmente correta também, porque há uma obrigação dos agentes públicos cuidarem, preservarem, protegerem os atos da administração visando a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e publicidade. Verdadeira número 3, artigo 4º. As afirmativas 2 e 3 estão corretas, por isso que o gabarito é a letrinha E. 904.
para ser imputado como ato de improbidade administrativa, praticado contra associação civil de direito privado sem fins lucrativos e de interesse coletivo, a referida entidade deve ter sido subsidiada pelo erário em montante não inferior a 50% da sua receita anual. O erro na questão 904 é afirmar que, para configurar ato de improbidade administrativa, a entidade deve ter sido subsidiada pelo erário com montante não inferior a 50%, independente se é inferior ou superior a 50%. O que vai alterar é o seguinte: se for superior a 50%, o ressarcimento é o valor integral. Se for com menos de 50%, é até o limite do valor investido, do Estado investindo dessa associação aí, sendo investida pela administração naquele limite do próprio investimento. Então, está incorreta a questão 904, ok? Por isso que o gabarito para a questão 904 nós vamos marcar como errado. 905. Um notário de determinado cartório de ofício de notas deixou, de forma não intencional, de realizar o devido repasse de quantias referentes a taxas judiciárias e incorporou ao seu patrimônio os valores integrantes do acervo patrimonial pertencente ao Poder Judiciário Estadual. Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar, à luz do entendimento do STJ, que o notário, veja que foi de forma não intencional, ele lesou o erário, porque veja que ele realizou um repasse de quantias referentes às taxas judiciárias e incorporou ao seu patrimônio. Não, veja, o cerne na questão 905 é que ele incorporou ao seu patrimônio os valores integrantes do acervo patrimonial. Então, na verdade, houve um enriquecimento ilícito estabelecido no artigo 9º. Bem, desta forma, o enriquecimento ilícito ele acontece quando há dolo. Se não houve intenção, nós estamos diante de culpa. Por isso que o gabarito para a questão 905 é que não praticou ato de improbidade administrativa, porque o ato praticado não foi intencional. Questão 905, gabarito letra D. Ok? Assim a gente fecha o primeiro bloco. E agora nós caminharemos para o bloco 2, mas só para você que adquiriu o curso completo. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.